pessoal. Novamente estou aqui, professor Bacarin, lá de Jabuticabal, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, e hoje nós vamos falar especificamente das políticas voltadas para a agricultura familiar e quais são os objetivos dessas políticas. Essas políticas foram muito desenvolvidas no Brasil a partir da década de 1990, especialmente a partir de 1996. Né? O que aconteceu que levou? Já havia uma demanda, já havia uma ação social, a CONTAG, por exemplo, que é uma confederação de trabalhadores da agricultura, trabalhadores familiares da agricultura, já propunha há muito tempo políticas voltadas para a agricultura familiar. Nós tivemos, no começo da década de 90, um estudo patrocinado pela FAO, pelo órgão mundial que trata da alimentação e da agricultura, o órgão da ONU, que trata disso, um estudo falando das condições dos agricultores familiares e sugerindo políticas específicas para os agricultores familiares. Então já havia um caldo social, um caldo acadêmico de estudos propício à criação de políticas para a agricultura familiar. E isso desagou em 1995, 96, no estabelecimento de uma política pioneira, vamos dizer assim, pioneira entre aspas, lógico que houve coisas anteriores, mas com a abrangência que teve essa política de 96, que é o PRONAF, o PRONAF chama, na verdade, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o nome não nos diz, mas é um programa de crédito rural. O PRONAF foi criado em 1996. Alguns falam de 95. Isso é o menos importante. Por que se criou o PRONAF? Primeiro, nós estávamos numa condição da agricultura brasileira como um todo muito ruim. 95, 96, pela valorização do plano real, a valorização do real, da moeda nacional, as exportações perderam muito a renda. Estava R$1 valia $1, ou $1 valia R$1. Então, ao exportar, o que se arrecadava em dinheiro nacional era baixo. E se importava muito barato. Porque a preocupação era controlar a inflação. Mas quando você adota esse tipo de política, isso afeta a renda dos agricultores. Então foram anos muito ruins para todos os agricultores brasileiros, todos. Com raras exceções de algum tipo de atividade agrícola. Mas no geral foi muito ruim, para grande, médio e pequeno agricultor. Bom, essa queda de renda, inclusive, fez com que a inadimplência do crédito rural no país, naqueles 2 anos, 95 e 96, fosse lá para cima. Né? Muita gente deixou de pagar o crédito rural. Bom, ambiente geral de crise. O que mais aconteceu? Conflitos fundiários com muitas mortes. Então nós tivemos 2 episódios que ficaram tristemente famosos, Eldorado de Carajás, no Pará, e Corumbiara, em Rondônia. Somando os dois, quase 29 ou 30 trabalhadores rurais foram mortos, né, em conflito com a polícia militar. Isso ganhou uma repercussão muito grande, não só no Brasil, mundial. No Brasil, todo mundo olhou para o Brasil com maus olhos, né? Achando, e com certa razão, que nós não tratávamos direito os agricultores familiares no país. O Movimento Sem Terras, na época, tinha grandes mobilizações, com apoio muito forte da classe média das cidades. Naquele momento havia esse grande apoio. Nesse caldo, o governo acabou adotando políticas em favor da agricultura familiar. Criou, inclusive, um ministério específico da agricultura familiar, que se chamou por muito tempo Ministério de Desenvolvimento Agrário, que o ano passado, esse ano foi extinto. O MDA já não existe, mas existiu entre 1996 até 2016. E anunciou um programa de reforma agrária, mais assentamentos, e criou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. PRONAF, que é um programa de crédito, 2 tipos de crédito, de investimento e de comercialização. O que o PRONAF tem de diferente em relação ao crédito rural convencional, vamos dizer assim? Ele tem uma taxa de juros menor, normalmente metade da taxa de juros para o médio e para o grande agricultor.
Então, é um dinheiro mais barato. Mas ele também tem um limite muito menor. O grande agricultor consegue tomar emprestado no banco R$ 1 milhão. O pequeno agricultor vai tomar R$ 100 mil emprestado. Então, é mais ou menos essa proporção. Então, o limite de empréstimo é muito menor para o agricultor familiar. O Pronaf vem se desenvolvendo, nós já temos 20 anos de Pronaf, um programa que tem revelado um grande sucesso, tem dado muito certo, mas o Pronaf ainda tem algumas questões que a gente tem que pensar. Porque o agricultor familiar não é homogêneo. Essa categoria social tem diferenciações. Então você tem aquele agricultor familiar mais capitalizado, mais modernizado, ligado ao mercado, em grande parte morador no sul do país, que fornece frango para os frigoríficos, fornece pouco para os frigoríficos, fornece uva para as vinícolas, não é? Então, alguns que produzem fumo ainda, não é? Para as indústrias de cigarro. Então você tem um agricultor mais capitalizado, mais moderno e com renda mais alta. Ele precisa ter política agrícola diferente do médio e do grande agricultor. Tá? Ele precisa ter crédito mais barato, precisa ter preço mínimo, precisa ter seguro rural. Ele precisa. Mas ele não tem uma condição, ele não está vivendo em condição de pobreza. E você tem do outro lado o agricultor familiar vivendo em condições de pobreza, de subsistência. Planta, cria os animais para consumir. E se sobrar, ele vende na feira. Quando sobra. Esse agricultor mais empobrecido, ele tem a maior concentração, tem em todo o país, mas a maior concentração dele é na região do semiárido brasileiro, nos estados do norte de Minas Gerais e os estados do Nordeste, a maior parte dos estados, da área dos estados do Nordeste. E por viver numa região do semiárido, ele convive com uma situação edafoclimática mais desfavorável. É muito difícil praticar agricultura na região do semiárido no Brasil. Falta chuva, a chuva é muito concentrada, alguns anos nem chove. Bom, então nós temos agricultores de diferentes tipos. Os agricultores mais capitalizados, com renda mais alta, que é o menor número de agricultores familiares, eles foram muito beneficiados pelo Pronaf. Os agricultores mais empobrecidos, não. E veja que interessante. Nesse caso, esses agricultores, eles têm consumo de alimentos baixo, por incrível que possa parecer. Se nós pegarmos a incidência, caiu muito, né? A incidência de desnutrição no Brasil nos últimos anos. Mas a maior incidência ainda continua sendo na área rural e continua atingindo os agricultores do Nordeste. Então, na medida que você promove a elevação de renda desses agricultores, você está cumprindo dois papéis. Quais são? Primeiro, você aumenta a oferta de alimentos. Segundo, você aumenta a renda desses agricultores e aumenta, portanto, o consumo desses agricultores, inclusive de alimentos. Infelizmente, esses agricultores não conseguem ter muito acesso aos recursos do Pronaf. Melhorou, de 2013 para frente, houve uma redistribuição do Pronaf, mas o Pronaf ainda continua alcançando mais os grandes agricultores. Nós temos outras políticas, vou falar mais rapidamente, diante do tempo que eu tenho, para a agricultura familiar. Nós temos uma política de seguro específica para a agricultura familiar. Nós temos uma política de garantia de preços para a agricultura familiar. É a política de garantia de preços que funciona da seguinte maneira. O agricultor, é uma ideia bastante interessante. O agricultor, ao tomar um crédito de custeio, ele combina com o banco um preço do produto. Se durante o ciclo da lavoura esse preço cair, na hora que ele for pagar o crédito, é descontado do valor do crédito essa queda de preço. Então ele iria vender uva a 40 centavos o quilo, toma emprestado 40 mil reais, mas a uva caiu para 36 centavos o quilo. Então, ao invés de ele pagar 40 mil reais, ele paga 36 mil reais, mais os juros, evidentemente. Então, é uma política muito interessante que garante crédito e é um seguro
É uma política, um misto de crédito e política e preço mínimo para o agricultor. Mas ainda há muito o que fazer. Por exemplo, na pesquisa. A pesquisa que se desenvolve no país, nas faculdades, nas instituições públicas, na Embrapa, em grande parte são mais adaptadas para as monoculturas, para a grande agricultura. Nós não temos ainda um grande desenvolvimento de pesquisa adequado para as condições dos agricultores familiares. Nós avançamos, temos muito mais políticas para a agricultura familiar, vocês já viram também as políticas do PAA, do PNAE, em programas anteriores, a política de extensão rural, nós avançamos, mas ainda há muito o que fazer. E isso não interessa apenas aos agricultores familiares. Se for só isso, muito bem. Mas é mais do que isso. Porque quando você garante políticas adequadas aos agricultores familiares, você garante maior oferta de alimentos para a população de maneira geral. Grande parte dos produtos alimentícios que nós consumimos vem dos agricultores familiares, aqueles produtos in natura. E se você incentiva essa produção, vai beneficiar os agricultores e também vai beneficiar os consumidores urbanos. Até uma próxima oportunidade.